E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, segunda parte da nossa aula da religião como fenômeno social. Na primeira parte, entendemos como ela pode ser considerada um fenômeno social e compreendemos a visão de Karl Marx sobre o fenômeno religioso. Nessa segunda parte, a gente vai compreender o fenômeno religioso na visão de Emile Durkheim e de Max Weber, e de que maneira eles vão compreender a composição da sociedade pautado na religião. Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar. Pessoal, então vamos lá. Espero que você tenha compreendido bem a primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, vale a pena você dar uma olhada lá no canal Bora Filosofar, na playlist. Acha a parte 1, porque ela é importante para que a gente possa compreender a parte. Na primeira parte, entendemos o porquê que a religião pode ser entendido como fenômeno social. Qual que é a importância dela na construção da sociedade. E depois vimos como Marx entende a religião como o ópio do povo. Tá? Nessa segunda parte, a gente vai ter outras duas visões sobre a ideia da ciência religiosa. Primeiro, a gente vai ver Emile Durkheim como uma ideia de um funcionalismo da sociedade por meio da religião, e depois a visão de Max Weber como uma visão de compreender a conduta dos homens por meio de pensamento religioso. Ficou bem bacana. Vamos lá para a aula? Emile Durkheim, quando ele olha para a religião, ele já não tem na religião a questão do ópio. Ele tem a ideia da religião como uma instituição social. Ela é. Assim como as outras instituições, ela tem a sua forma de agir. Isso está dentro de algo que a gente já estudou em aulas passadas, dentro da sociologia, que é o funcionalismo. Durkheim entende que a religião ela tem a sua função dentro de uma sociedade orgânica. Lembra, Durkheim é positivista. Ele quer entender esse organicismo da sociedade. Cada instituição na sociedade tem a sua função que vai trazer para a sociedade essa questão orgânica. Tá? Então, o que Marx está percebendo? Desculpa, o que Durkheim está percebendo? É preciso compreender esse sentido orgânico da sociedade, entendendo qual é a função de cada uma das instituições. E aí, ao falar da religião, Durkheim chega à seguinte conclusão: ó, a religião ela é um fenômeno social em si. Durkheim aqui não quer falar que a religião é o ópio, denegrindo a religião, ou nem quer valorizar a religião. Não. Ele quer falar que ó, a religião, sendo ela uma instituição em si, um fenômeno social em si, ela tem sua função. E essa função organiza a sociedade. Pessoal, a sociedade ocidental, ela é organizada por meio das instituições. E a religião, ao longo desses 2000 anos de sociedade ocidental, ela fez exatamente o quê? Contribuiu para a organização dessa sociedade, para a organização desse corpo organicista. E aí, quando o Durkheim começa a perceber que a sociedade ela tem uma função em si, ele vai falar, olha, qual que é essa função? Essa função é criar um sistema solidário. Durkheim, dentro daquela ideia de alta coesão social e baixa coesão social que a gente já viu na aula específica do Durkheim, ele vai entender que a religião ela cria esse sentimento de solidariedade nos indivíduos. A religião é uma ferramenta de promover uma vida coletiva, tirar o homem do individualismo. Por quê? Porque, segundo ele, a religião ela acaba trazendo um fundamento moral que dá coesão à sociedade. Então, veja, aquelas pessoas que comigo, Giovanni, comungam dos mesmos valores morais que o meu, estão dentro de uma coesão comigo. Então, o que a religião faz? Ela cria esse sentimento de pertença, de alta coesão social, muito presente na filosofia durkheimiana. E ela faz isso, primeiro, por meio das crenças. A crença gera essa coesão social. Durkheim diz
que a crença nada mais é do que o aspecto cognitivo da religião. A crença é o que nos faz conhecer a religião. A crença é o que nos faz ser pertença à religião no sentido de conhecê-la. E os ritos é o aspecto ativo da religião, é o que me faz ser religião. Por que eu sou católico? Numa visão de Durkheim, pela crença, que me faz conhecer a minha religião, e pelos ritos, que me faz ser parte da religião. Olha a ideia da coesão. Me faz ser parte, me faz participar dela. A religião, ela não se faz só pela crença, ela precisa do rito. E também ela não se faz só pelo rito, ela precisa da crença. Voltemos ao exemplo que eu dei há pouco. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu acredito em Deus, mas não tem religião. Ela está concordando com esse pensamento de Durkheim. Por quê? Porque ela tem a crença, mas ela não tem o rito. Por quê? Porque ela não tem esse sentimento de um sistema solidário com a religião. Esse pensamento de solidariedade com a religião. Não. Ela se fecha na dimensão individual, não na dimensão comum de uma vida coletiva. Lembrem que o Brasil, como eu disse a vocês, é um país naturalmente de coletividades. O brasileiro, vive buscando essa vida coletiva. E quando ele encontra essa vida coletiva na religião, ele vai encontrar o elemento da solidariedade como um sistema onde as crenças e os rituais possam compor a sua dimensão religiosa. Não há religião sozinho. Há crença sozinho. Mas não há religião sozinho. Porque para haver religião é necessária a crença e os rituais, segundo Durkheim. É na crença e no ritual que a solidariedade vai formar essa coesão social, essa alta coesão. E é legal usar essa ideia de Durkheim nesse período de Covid, onde por 4 meses as igrejas ficaram fechadas. 5 meses as igrejas ficaram fechadas. Outro dia eu estava vendo um debate interessantíssimo, onde um líder religioso estava falando do que vai acontecer agora com a reabertura das igrejas, né? E ele dizia na fala dele que é uma tendência muito forte de um esvaziamento das igrejas. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que elas podem ter sua religião de casa, assistindo missas pelo YouTube, pelo Facebook, participando de cultos, grupos de oração de casa, via Meet, Google Meet, via Google Zoom. Google não, né? Via Zoom. E isso vai haver um resfriamento da religião. Por quê? Porque as pessoas mantiveram suas crenças, mas elas distanciaram dos ritos. Logo que abriu as igrejas, em agosto, né? Eu, por ser religioso, vou todo final de semana à missa. Nas 3 primeiras semanas, a gente tinha que ligar na igreja, agendar. Se ligasse na quarta-feira, já não tinha mais vaga, porque já preenchia tudo na segunda e na terça. Agora, você chegar atrasado, tem lugar para você entrar. Por quê? Porque houve esse distanciamento do sentido religioso. E isso, Durkheim nos faz entender que vai provocar lá na frente a religião perder a sua força como uma instituição social. Porque o pós-Covid, as pessoas vão estar muito mais ligadas às crenças, as pessoas vão continuar acreditando, mas elas vão se distanciar do rito. Isso naturalmente vai fazer com que a religião perca força, porque perdeu esse sentido de solidariedade. Durkheim, ele ainda vai aprofundar o estudo dele, entendendo a relação do profano e do sagrado. Ele vai definir o que é profano e o que é sagrado. O que é profano? Profano é tudo aquilo que pertence ao mundo imanente. Profano é tudo que tem uma dimensão secular. É desse mundo. Sagrado é tudo aquilo que tem um senso transcendente. O profano é imanente.
O sagrado é transcendente. Ponto. Durkheim deixa isso claro. Aquilo que nós damos um valor transcendente, nós damos um valor de sacralidade. Aquilo que nós damos um valor de imanente, nós damos um caráter de profanismo. Por exemplo, esse meu celular, eu olho para ele e ele é imanente. Então, ele é profano. Agora, o culto aos santos. O santo é transcendente. Os santos são sagrados para aqueles que cultuam, obviamente. E o Durkheim, ele começa a perceber uma coisa muito interessante. Ele começa a perceber que a partir do iluminismo, a sociedade moderna, a partir do iluminismo, houve uma sacralização do profano. Olha que interessante a análise de Durkheim. A partir do final do século XVIII, o homem ele não se distanciou de sagrado. Ele se distanciou do sagrado. E ele começou a dar um caráter sagrado a elementos profanos. O homem, a partir do iluminismo, começou a sacralizar o profano, o que provocou a formação de uma religião civil. O que é a religião civil para Durkheim? É o resultado de uma moral laica dentro dessa sociedade moderna. Não é que o homem moderno deixou de cultuar, ele mudou. Ele passou a cultuar o profano. Vejam, por exemplo, quando nós damos um caráter de mito para alguma pessoa. Veja quando, por exemplo, uma pessoa mata por partidos políticos ou times de futebol. O que isso é? Isso é uma moral laica. É você pegar um objeto que está no cosmos do profano e dar a ele um sentido sagrado. O homem moderno, segundo Emile Durkheim, ele conduziu a sua forma de agir a partir desse sentido, de construção de uma religião civil, onde o conjunto de símbolos e rituais seculares acabou gerando esse sentimento de solidariedade. Ora, se não há mais... Olha que interessante. Como não há mais solidariedade na religião, o homem moderno criou uma religião civil, onde passa a ter uma solidariedade em objetos profanos. Isso é genial. E isso está muito atual no Brasil. Quando uma pessoa levanta uma bandeira e briga em nome de PT, de Lula, de Bolsonaro, de Haddad, de Ciro, ou de seja lá o que for. Quando a gente faz isso, a gente está dando voz a Durkheim. Estamos mostrando que, na verdade, nós não somos tão religiosos como se diz. No Brasil, nós temos uma religião civil, onde as pessoas não encontram mais essa solidariedade na religião transcendente. Elas passam a buscar a solidariedade em uma religião imanente. E no momento em que ela encontrou essa solidariedade em uma religião imanente, a religião deixou de ser uma religião sagrada e tornou-se uma religião profana. Aquilo que Durkheim chama de religião civil. Beleza. Depois de ter compreendido essa questão funcionalista de Emile Durkheim, Weber ele vai ter um outro olhar sobre a questão religiosa. Ele vai entender que a religião ela acaba, de uma maneira prática, criando modos de vida. Né? O proceder da sociedade, muitas vezes, está diretamente ligado ao fenômeno religioso. E Weber, com um certo distanciamento, ele vai tentar compreender essa questão. Nós dizemos que Weber, por ter uma sociologia mais compreensiva, ele vai tentar entender como que esses modos de vida são construídos diante de um fenômeno. Então, por exemplo, uma sociedade predominantemente cristã. Os modos de vida dessa sociedade, direta e indiretamente, são compostos por um padrão de pensamento ou conduta cristã. Uma sociedade de maioria islâmica, ela vai ter seus modos de vida pautados no islamismo. Mesmo aqueles
que negam determinadas crenças vão ter condutas pautadas nesse ponto de vista religioso. Um exemplo, o casamento, o fenômeno, né, o evento do casamento. O casamento ele tem uma dimensão religiosa. Casar na igreja, a vestimenta da noiva, do noivo, o rito religioso, faz parte do modo de vida das pessoas. Várias pessoas não têm um vínculo religioso muito forte, não estão ligadas a crenças ou a condutas, mas casam-se na igreja. Buscam a bênção do padre, do pastor. Significa que a religião está determinando o modo de vida. O Weber está entendendo que a religião, como um fenômeno, ela tem esse papel de conduzir o modo de vida das pessoas. Então, nesse sentido, qual que é a visão que Weber tem sobre a religião? Ele quer compreender a religião como uma ordem de vida, que a religião ela causa condutas particulares. Né? Falei do casamento batizado, por exemplo. Né? Você tem lá um casal que tem um filho, esse casal não tem nenhum vínculo direto com a dimensão religiosa, mas tem, por exemplo, no batizado, uma conduta, uma prática do cotidiano. Muitas vezes não tem a dimensão do quão sagrado é aquele rito, mas faz por uma procedência, porque aquilo causou uma conduta. Weber está entendendo que o fenômeno religioso ele atinge uma dimensão social quando ele determina a conduta da vida das pessoas de modo particular. Então, por exemplo, eu não preciso ter uma vida religiosa ou um vínculo religioso para que parte de minhas condutas sejam determinadas pelos costumes religiosos. E ao analisar isso, Weber vai entender que isso nunca é racional. Essas condutas particulares, esses modos de vida específico, não tem um sentido racional. Porque, por exemplo, aquele casal que se casou na igreja sem ter um vínculo religioso, se você perguntar a eles o porquê que eles estão se casando na igreja, eles não vão ter uma explicação racional para aquilo. Isso está diretamente ligado com a conduta. Isso está diretamente ligado com os estereótipos construídos na sociedade. Weber, ao analisar a sociedade, ele pensa muito nessa questão dos estereótipos. Então, bom, se eu vivo numa cidade católica, se eu vivo numa sociedade cristã, e se é da conduta dessa sociedade o casamento na igreja, a minha conduta, a minha vida específica, ela vai ser, eu não vou nem pensar, eu vou casar na igreja. Eu vou batizar meu filho na igreja. E isso se aplica a datas, por exemplo, o Natal, a Páscoa. Weber está entendendo, então, que isso está diretamente ligado a um sentido que vai além da razão. E ele vai dividir isso em dois aspectos. O primeiro está diretamente ligado à religiosidade oriental, que ele chama de misticismo. Muitas vezes as condutas particulares de um modo de vida específico produzido pela religião leva à ideia do sujeito de fugir daquele mundo, que para nós no Ocidente ainda é muito distante. As condutas místicas estão mais presentes na religiosidade do Ocidente. Aquilo que o Weber chama de conduta extramundana ou visão extramundana. No Ocidente, a dimensão religiosa está mais ligada ao asceticismo, ou seja, ter uma visão dentro desse próprio mundo. Então, casar na igreja é prática deste mundo. O casar na igreja, muitas vezes, o casal ele não tem a dimensão de que aquilo é um sacramento e esse sacramento vai levá-los a se aproximar de Deus e, ao se aproximar de Deus, vai garantir a salvação. Não. É uma visão mais intramundana, cotidiano, vida das pessoas. Né? Por exemplo, a visão católica do batismo. Uma criança, ao ser batizada, ela está totalmente pura aos olhos de Deus. E se aquela criança, naquele momento, vier a óbito, logo após o batizado vier a óbito, ela vai entrar no céu. Essa é a visão religiosa católica disso. Mas os pais, muitas vezes, não têm essa dimensão, porque eles têm uma visão intramundana, ou seja, isso que está no cotidiano das pessoas. Então, o que o Weber está entendendo é que, sem perceber, porque não tem um sentido racional, nós somos conduzidos por condutas religiosas.
E Weber ele quer compreender como isso se dá. E ele faz uma análise interessante. Ele começa a perceber que, como isso não é racional, isso é do cotidiano, como isso não é racional, isso é dos estereótipos, as camadas menos favorecidas são mais atraídas por fenômenos místicos. Isso está diretamente ligado à ideia de uma busca de uma redenção, que é mais comum entre os mais pobres, que é mais comum entre aqueles que não estão numa dimensão urbana de vida, porque não exige a racionalidade. Pensem, por exemplo, na necessidade da fé. Em que ambiente a fé é mais valorizada em sua necessidade? No campo ou na cidade? No campo. Porque na cidade a dimensão racional já tomou conta do pensamento do homem. No campo, não. No campo se tem aquela dimensão mística que a cidade perdeu. Pensem, por exemplo, as grandes religiões de massas. O neopentecostalismo, tanto no ambiente católico quanto no ambiente protestante. Pensem na religiosidade de massa. E vejam qual é o público que frequenta esses cultos, esses encontros. Na maioria deles, são pessoas menos favorecidas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque, como isso é um fenômeno que não depende do sentido racional, são essas camadas que vão ser mais atendidas. Nós vivemos aí um período onde as grandes religiões de massa cresceram. Cresceram pautadas em elementos que não são elementos racionais. Grandes milagres, grandes curas. Weber tem um olhar interessante sobre isso. Ele percebe que isso é porque esse fenômeno vai atingir a massa. Nesse momento, a religião se torna uma religião de massas. E quanto mais a religião se torna uma religião de massas, mais ela vai causar a conduta particular dos indivíduos. Mais ela vai produzir modos de vida específicos. Só que veja que interessante. Ao mesmo tempo que a massa vai se aproximando da religião, uma parcela da sociedade se distancia e vive algo que o Weber chama de desencantamento do mundo. Ele vai percebendo que, aos poucos, essa religião de massa ela perde o sentido. E aí as pessoas vão, aos poucos, perdendo o sentido do sagrado. Sobretudo aquelas mais favorecidas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista econômico. O sagrado vai se distanciando da vida das pessoas. A sociedade ela vai perdendo a ideia de que o mundo possa ser pensado como algo que tem sentido. Vai se distanciando do metafísico, vai se aproximando mais do racional. Enquanto as massas vão se aproximando dessa metafísica, desse místico, aqueles que são mais favorecidos e abastados, seja do ponto de vista econômico ou intelectual, vão se distanciando do sagrado. Percebam como cada vez menos pessoas de classe A, classe B, ou até mesmo da classe C, frequentam missas, frequentam cultos, e são presentes numa dimensão religiosa, porque elas perderam o sentido do sagrado. E aí, o fenômeno religioso se torna social. E aí, o casamento não tem essa dimensão mística, o batizado não tem a dimensão mística, o Natal. Percebam quantas pessoas que se declaram ateus celebram o Natal. Porque a ideia do Natal perdeu o sentido do sagrado. A Páscoa, a mesma coisa. O mundo se aproxima muito mais de uma dimensão científica e econômico-industrial do que mística e metafísica. E isso vai levar o homem a substituir o metafísico pelo racional. Perde o sentido do sagrado. O mundo entra no profundo desencantamento. Max Weber percebe, então, que dentro do fenômeno religioso, nós temos duas classes. Aqueles que são menos favorecidos, a massa, se aproxima do místico, porque ele busca uma redenção. Aqueles que são mais abastados, do ponto de vista intelectual ou econômico, se distanciam do sagrado, porque estão buscando a ciência, estão buscando o racional. E com isso, a religião ela acaba se tornando uma religião fragmentada. Mesmo assim, mesmo sendo fragmentada, ela ainda determina a conduta das pessoas.
os modos de vida particulares. Ok? Então, pessoal, 2 aulas sobre as ciências da religião, entendendo a religião como fenômeno social. Na primeira parte, vimos o que é o fenômeno social e a visão de Karl Marx, e nessa segunda parte, entendemos a visão de Max Weber e de Emily Durkheim sobre o fenômeno religioso. Espero que você tenha gostado. E vale a pena você dar uma olhada na playlist completa sobre filosofia da religião, que está bem bacana. Espero vocês na próxima aula. Bora filosofar!